Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos bancar o advogado do diabo. Se você é um fã do Iron Maiden, principalmente da era Bruce Dickinson, certamente já malhou os álbuns com Blaze Bayley. Se não malhou, no mínimo já viu um monte de gente fazer isso. Mas e aí? O cara era ruim mesmo? Foi mal escolhido? Os discos que ele gravou são horríveis, como muitos dizem? Fica por aí, porque hoje nós vamos responder a todas essas perguntas e vamos falar sobre Blaze Bayley, dentro e fora do Iron Maiden. É agora, depois da nossa vinheta. Não sai daí! No início dos anos 90, o Iron Maiden vinha de mais de uma década de sucesso absoluto, lançando álbuns tão clássicos que se fundem à história do heavy metal. Os 7 primeiros trabalhos dos ingleses constituem a chamada Era de Ouro, que abrange o período de 1980 até 1988. Após a saída do guitarrista Adrian Smith, depois da turnê de Seventh Son of a Seventh Son, o Iron Maiden recrutou Yannick Gers, que havia gravado o primeiro álbum solo do Bruce Dickinson. Então eles gravaram 2 trabalhos que são considerados medianos pelos fãs mais antigos, No Prayer for the Dying e Fear of the Dark, apesar de terem emplacado grandes músicas como Holy Smoke, Bring Your Daughter to the Slaughter, Be Quick or Be Dead, Afraid to Shoot Strangers e os mega hits radiofônicos Wasting Love e Fear of the Dark, apresentavam um Bruce Dickinson buscando por mudanças, tanto em seu jeito de cantar como no de compor, e isso obviamente já era um prelúdio da sua saída. O músico comunicou com bastante antecedência que deixaria a donzela para seguir carreira solo. No mais, ele se prontificou a fazer toda a turnê de divulgação do álbum Fear of the Dark, e somente depois disso ele sairia da banda em definitivo. É muito importante prestar atenção a este detalhe, pois isso mostra que Steve Harris teve um bom tempo para se preparar e pensar em uma estratégia para substituir Bruce, e ele até pensou em algo bastante funcional, pelo menos na teoria. Em 1993, o Iron Maiden fez um concurso mundial para a escolha do seu novo frontman. Vocalistas do mundo todo enviaram as suas fitas para a banda, e alguns nomes extremamente interessantes se tornaram elegíveis para o cargo. Até mesmo os brasileiros André Matos e Edu Falaschi tentaram a sorte e foram selecionados para a fase final. E além deles, haviam nomes com muito potencial, como o do alemão Michael Kiske do Halloween, Joey Lynn Turner e até mesmo Paul Dayano, o primeiro vocalista do Maiden e responsável pelos vocais do debut homônimo de 1980 e de Killers de 1981. Em meio a todos estes cobras estava o desconhecido Blaze Bayley. É nessa parte que precisamos entender o que aconteceu. Anos mais tarde, muita gente ligada aos bastidores do Iron Maiden revelou que o concurso foi apenas uma forma de chamar a atenção para a banda, mas que Blaze Bayley já tinha sido escolhido desde o princípio. Vamos lá. Eu entendo que Steve Harris queria uma voz diferente da voz de Bruce Dickinson, mas na humilde opinião deste que vos fala, o cara que entrasse para a banda deveria ser capaz de cantar os clássicos de forma impecável. Caso contrário, seria massacrado pelos fãs e pela mídia. E foi justamente isso que aconteceu. A ideia do concurso era genial, se eles fossem realmente escolher alguém dali. Mas no caso de ser um jogo de cartas marcadas, como parece que foi, dar ao fã a opção de sonhar com Michael Kiske, André Matos, Paul Dayano e depois entregar uma voz como a de Blaze Bayley foi um tremendo tiro no pé. Nascido em 29 de maio de 1963, Blaze fez parte da banda Wolfsbane antes de sua passagem pelo Iron Maiden. Com o Wolfsbane, o cantor gravou 2 bons álbuns e chamou a atenção de Steve Harris.
Quando entrou na banda, o cantor era um ilustre desconhecido e do dia para a noite tinha a ingrata missão de substituir um dos maiores vocalistas da história do heavy metal. Lançado em 1995, o primeiro álbum com Blaze nos vocais foi The X Factor, e ao contrário do que muitos dizem, trata-se sim de um ótimo disco. Músicas como Man on the Edge, Sign of the Cross, Lord of the Flies, The Edge of Darkness e outras são músicas muito bem feitas, bem compostas, com excelentes ideias, e nessas canções os vocais de Blaze caem muito bem. São músicas mais pesadas, sombrias, densas, enfim, propícias para os seus vocais. O problema não está nas músicas do álbum, até porque de primeira os fãs estranhariam qualquer vocal que substituísse Bruce, mas depois acabariam se acostumando. O real problema foi que, devido a sua voz ser extremamente diferente da voz de Bruce, ao cantar as músicas clássicas ao vivo, ele se perdia todo e não conseguia alcançar as notas necessárias. Para piorar, Steve Harris não abria mão de tocar algumas músicas, mesmo que as mesmas não dessem a menor possibilidade para que Blaze fizesse um bom trabalho. Isso só aumentou as críticas, e Harris, percebendo que não seria viável manter Blaze na banda, jogou toda a responsabilidade do próximo disco em cima de Blaze, trazendo diversas músicas compostas por ele. Era quase como um aviso: olha, deixamos ele compor várias músicas e essa é a última chance dele. Ou seja, uma tremenda sacanagem. Virtual Eleven foi lançado em 1998 e até conseguiu emplacar algumas músicas como Future Real, The Klansman e The Angel and the Gambler, mas como ao vivo as coisas continuavam não funcionando, a tensão aumentou e em janeiro de 99, Blaze foi demitido e saiu da banda com um tremendo pé na bunda. Tudo isso foi feito para que Bruce pudesse retornar ao posto. Depois de sair do Iron Maiden pela porta dos fundos e ser tratado como um tremendo incompetente, coisa que Blaze nunca foi, o vocalista fez o que poucos fariam: sacudiu a poeira e, sem olhar para trás, deu a volta por cima. Ao invés de ficar causando polêmicas desnecessárias ou explorar a imagem de ex-integrante do Iron Maiden, imediatamente o cantor anunciou que havia formado uma nova banda e lançou no ano 2000 Silicon Messiah, o primeiro de muitos álbuns da sua carreira solo. Sem a responsabilidade de substituir um grande cantor e podendo fazer heavy metal à sua maneira, Blaze tirou um peso das costas, e as músicas que ele gravou a partir de então são totalmente diferentes do seu trabalho no Iron Maiden. Se você não acredita, basta ouvir discos como The 10th Dimension, Blood and Belief, The Man Who Would Not Die e Promise and Terror. O músico encontrou uma fórmula bastante eficaz, focou no seu trabalho e foi lançando bons álbuns um atrás do outro. Em 2008, sua esposa Debbie foi diagnosticada com câncer e faleceu no mesmo ano. Foi um tremendo choque para o vocalista, mas o mesmo seguiu adiante e transformou toda a sua dor em boas canções. Blaze Bayley, ao contrário do primeiro vocalista do Maiden, Paul Dayano, construiu uma carreira sólida no decorrer dos anos. No próximo dia 9 de abril, lançará o seu 10º disco de estúdio, chamado War Within Me. Se você não conhece a carreira solo de Blaze, deveria ao menos dar uma chance, pois não se trata de emular a musicalidade de seus tempos de Maiden, e sim fazer heavy metal competente e do mais alto nível. O músico, além de ter demonstrado ser uma pessoa muito resiliente, é conhecido nos bastidores do metal por sua humildade e reciprocidade com os fãs. Eu estive em um dos shows de Blaze aqui no Brasil e o cara é extremamente amável com todos os fãs e despende horas do seu tempo para tirar fotos, assinar álbuns e etc. Sempre com um sorriso no rosto e dando muita atenção a todos que o abordam. Voltando ao Iron Maiden, é um fato que se alguém fez besteira não foi Blaze, mas sim Steve Harris. Blaze fez um bom trabalho nos discos que gravou, mas a sua voz era absolutamente incompatível para cantar as músicas gravadas por Bruce. Harris, mesmo assim, o escolheu, mesmo podendo ter escolhido cantores que realmente poderiam dar conta do recado.
Qual vocalista em sã consciência recusaria fazer parte do Iron Maiden? Ele estava na dele, foi lá, fez o que podia e pagou o preço da má escolha de Steve Harris. Acabou ficando taxado. Recentemente, o Iron Maiden foi indicado ao Rock and Roll Hall of Fame e Blaze foi o único ex-integrante que não foi chamado para receber a premiação. Mais uma tremenda sacanagem com o cara, que ao contrário do que muitos fariam, levou na boa mais essa e ainda declarou que não tem interesse em ficar revisitando o seu passado. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou, comenta aí a sua opinião sobre o Blaze Bayley, sobre os álbuns que ele gravou no Iron Maiden e sobre a sua carreira solo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa a sua curtida no vídeo e compartilha nas suas redes. Só assim o YouTube vai entender que este é um conteúdo relevante e vai indicar o vídeo para outras pessoas. Dá essa força pra gente, beleza? Não esquece porque é muito importante. Se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, na descrição do vídeo estão todos os nossos links oficiais. Acesse o nosso site www.mundometalbr.com e acessa a nossa loja www.lojamundometalbr.com. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no Telegram. Esperamos vocês no próximo vídeo, quinta-feira, com um giro de notícias. Valeu!